Olá, neste vídeo apresentarei o menu Movimentos, do software para controle de fretamento. Este menu é composto, principalmente, de funções para controle dos fretamentos, os transportes de passageiros. Os dois primeiros módulos são agendas de fretamentos, mas para explicá-los é mais interessante primeiro, aprendermos como funciona o próprio fretamento, então começaremos por ele. Neste controle de fretamento, nós registramos viagens feitas com veículos e motoristas da própria empresa. Vamos lançar um frete. O primeiro campo, o número, é automático. O segundo campo, o código do frete múltiplo, também é automático e é preenchido quando lançamos um frete múltiplo, algo que vou explicar mais à frente. O campo data é a referência do fretamento, e é nesta data que são baseados os lançamentos financeiros. O campo data orçamento pode ser preenchido com a validade dele, caso esteja fazendo um. É possível fazer orçamento neste módulo também, daqui a pouco explico como. Categoria é opcional, pode classificar o frete nele se quiser. A lista é preenchida com as categorias lançadas anteriormente. Nos campos seguintes, podemos selecionar o veículo e o cliente. O campo solicitante é o contato do cliente com quem tratamos, e é opcional. Nos campos seguintes, podemos selecionar o motorista, e opcionalmente um auxiliar. Depois temos os campos para cidade e endereço de partida e destino. Normalmente a partida é capturada do registro do sistema, quando preencher, mas pode alterar na hora também. O roteiro é automaticamente preenchido com origem, destino, origem, ao entrar nele, mas se preciso pode alterar. Depois temos a data, hora e quilometragem de saída e de retorno. Provavelmente a data e hora poderão ser preenchidas agora, mas a quilometragem preencherá na saída e no retorno do veículo, com os valores atualizados. Mesmo assim, o sistema captura a quilometragem inicial, baseada na quilometragem atual do veículo. Mais abaixo, temos o campo Status, que é opcional. Pode indicar o estado atual do frete, se desejar. O campo Pago, fechado, indica se este lançamento é um orçamento ou um frete realizado ou a realizar. Se estiver marcado é um frete, se não é um orçamento. Já o campo Cancelado serve para cancelar orçamentos. Se o cliente fez um orçamento e não o aprovou, pode marcar este campo. Ele é especialmente útil na tela de agendamento, que ainda veremos, caso esteja visualizando orçamentos para manter o dia e horário deles reservados. Depois temos o centro de custos, onde pode informar algum valor de custo ao cliente, caso seja a prática de sua empresa. E o valor, onde informa o valor total do fretamento. Podemos colocar também um desconto sobre este total. Depois temos o campo Despesas, que é automaticamente preenchido com despesas vinculadas ao fretamento, coisa que vou explicar daqui a pouco. Já o campo Despesas Adicionais permite indicar manualmente alguma despesa extra, se preencher o valor do lançamento financeiro do fretamento será reduzido. Mais abaixo temos a comissão. Se o funcionário for comissionado, pode indicar a data em que será dada esta comissão, e os valores do motorista e do auxiliar. O valor já é capturado automaticamente, baseado no que configurou no cadastro dele, mas pode alterar se necessário. E mais abaixo ainda temos o vendedor.
Nele pode indicar um vendedor responsável pelo fretamento, e no campo seguinte a comissão que ele receberá. A seguir o total, que é calculado com base no valor e desconto. E este debitar créditos, que permite abater o valor do fretamento com base em créditos que o cliente tenha pago anteriormente, caso sua empresa trabalhe desta forma. Ao preencher um valor neste campo, o sistema irá tirar este valor da conta do cliente, caso ele tenha saldo, e irá abater o valor do fretamento que será lançado no financeiro. Mais abaixo, temos um campo Observações, que pode ser preenchido automaticamente com os adicionais do veículo, mas pode ser alterado livremente. E por fim, um campo de observações internas, já que o campo acima é impresso no fretamento. Nestas observações internas pode colocar algum comentário que não deve ser impresso. Agora vou salvar o frete. Aí vemos a tela de lançamento financeiro. O valor é R$ 950 porque tiramos R$ 50 com o uso do crédito do cliente. Farei este frete em 2 vezes, uma entrada mais 30. Com o frete salvo, temos várias opções de relatórios. Posso imprimir este fretamento. Tenho ainda opções para imprimir todos, sendo 2 por página ou 1 por página, imprimir a ordem de serviço, que é o mesmo relatório só com o título diferente. Tenho ainda, recibo, boleto, análises de custo, fatura, enfim, pode explorar os relatórios à vontade. A relação de passageiros e o recibo do motorista se baseiam em informações que lançamos no botão Ação. No botão Ação temos algumas funções extras, a primeira é a consulta da rota online. Ela usa os endereços de partida e destino para traçar a rota. A segunda função permite transferir o fretamento para terceirizado. O sistema tem um módulo de fretes terceirizados, para quando são feitos por outras empresas. Esta função apenas transfere o frete deste módulo para o outro, e da mesma forma, o frete terceirizado tem uma função que faz o caminho inverso, transferindo de lá para cá. A função seguinte é a lista de passageiros. Este módulo simplesmente permite criar uma lista de passageiros, para o fretamento que estava selecionado na tela anterior. Com a lista de passageiros criada, podemos voltar no fretamento para imprimir a relação de passageiros. No botão Ação, ainda temos o módulo Despesas vinculadas. As despesas lançadas neste módulo caem lá em Despesas do veículo, o módulo do menu Frota que vimos em vídeo anterior. Ou seja, esta função é uma forma de você lançar despesas relacionadas ao veículo e ao fretamento selecionado na tela, ao mesmo tempo. Uma despesa com pedágio ou alimentação, por exemplo, pode ser lançada aqui. Veja que entramos no módulo Despesas do veículo. Vou lançar uma. A tela é a mesma de lançamento de despesa para veículo, que vimos anteriormente. A despesa que vou lançar é de pedágio, mas como não tenho na lista, vou incluir uma nova tabela de custo. Pressionando Insert sobre o campo consigo criar esta despesa.
Ao salvar ocorre o lançamento financeiro. Vou aproveitar e lançar mais uma despesa, seguindo a mesma lógica, mas agora para alimentação. A função de adicionar novo cadastro teclando Insert, funciona em qualquer campo que puxa uma lista de outro módulo. Por exemplo, além da tabela de custo, o veículo, o fornecedor, e o funcionário permitem fazer a mesma coisa. Lancei duas despesas, uma com pedágio e outra com alimentação. Além de vinculadas ao veículo, elas também estão amarradas com aquele fretamento. Voltando ao fretamento, vou atualizar o cadastro e entrar nele. Veja que o campo despesas agora está preenchido com a soma dos valores de alimentação e pedágio. Com mais despesas vinculadas ao fretamento, um relatório interessante é o de análise de custo-benefício. O relatório mostra em detalhes a receita e as despesas do fretamento. No botão Relatório, o recibo de despesas do motorista também é uma opção de relatório que faz uso dos valores lançados em despesas vinculadas. No botão Ação, temos ainda uma função para consulta de lançamentos financeiros. Esta função abre o fluxo de caixa, um módulo que ainda veremos nos próximos vídeos, com os lançamentos gerados pelo fretamento. Encerrado o fretamento, vamos ver agora o fretamento múltiplo. Ao lançar o fretamento você deve ter percebido uma limitação, só é possível vincular um veículo a ele. Se o frete tiver mais veículos e motoristas, você pode usar este fretamento múltiplo. Num primeiro momento, ao adicionar um frete, já verá alguns campos que são iguais ao do fretamento, como cliente, origem, que é o endereço de partida, e destino. Em vez do campo pago, fechado, aqui temos um status, onde indica se ele está aberto, que seria orçamento, se está fechado ou se foi cancelado. Após terminar o preenchimento, vamos aqui na aba superior, Lista de fretamentos. Adicionar. Veja que a tela que se abriu é exatamente o controle de fretamento, que vimos há pouco. Alguns campos já vêm preenchidos, e o campo pago, fechado, não aparece nesta tela. Preciso apenas indicar o veículo, o motorista, e o valor. Vou adicionar mais um. O frete múltiplo só deve ser usado nesta situação, quando precisa alocar mais de um veículo ao mesmo cliente. Isso porque ele tem certas restrições quanto às estatísticas que podem ser obtidas. Pronto, coloquei dois veículos, voltando na aba Cadastro. O valor total já está calculado, vou colocar ele como frete fechado. Como informei fechado, faço o lançamento financeiro, igual ao fretamento. No botão Relatório tenho algumas opções parecidas com o módulo de fretamento anterior, e também os modelos de impressão de fretamento específicos deste.
Vamos voltar no controle de fretamento. Ao fazer uma pesquisa percebemos que aparecerão tanto o frete que fiz aqui, como os dois lá do frete múltiplo. Eles ficam todos registrados aqui, mas os fretes feitos por lá não podem ser alterados nem removidos por aqui, ficam registrados apenas para consultas. O próximo módulo que veremos é o de frete terceirizado, e como mencionei antes, nele você lança fretes que serão feitos por outras empresas, ou motoristas terceirizados. O frete terceirizado é quase idêntico ao frete interno, com alguns campos de diferença. Como ele não é feito usando um veículo da própria empresa, não tem campo para selecionar o veículo, e nem a quilometragem, embora seja possível indicar a placa. Em vez de motorista e auxiliar, você seleciona apenas o terceirizado, que pode ser cadastrado no controle de funcionários. De resto, ele é praticamente igual ao fretamento interno. Como estamos falando de um terceirizado, parte do valor do frete será dele. Este valor é indicado no campo valor repasse, e na data repasse indica a data de referência para o lançamento financeiro. Parecido com o vendedor no fretamento interno. No caso do frete terceirizado, aparecem duas telas de lançamento financeiro. A primeira é a do próprio frete, pago pelo cliente, e a segunda é do repasse que você fará ao terceirizado. As funções do botão ação também são parecidas, mas não há lista de passageiros, nem despesas vinculadas. Os relatórios também são quase os mesmos, só não há relação de passageiros, análise de custo e recibo do motorista, já que as funções de despesas vinculadas e lista de passageiros não existem neste módulo. Além dos fretes, o sistema permite o controle de linhas, e para isso existem dois módulos, um gerador de linhas, e o próprio controle de linhas diárias, que é o que veremos primeiro. A linha diária nada mais é do que o veículo fazendo um roteiro e pegando os passageiros no caminho, por isso não tem relação direta com o cliente. Indica a data, veículo, motorista e auxiliar, caso precise. Se houver coleta de valor no caminho, pode indicar no retorno o valor, para lançamento financeiro. No campo linha, pode dar um nome para a linha que está fazendo. Se quiser também pode definir categoria e itinerário. É possível controlar a hora de saída e retorno, e definir quilometragem na saída e no retorno, para até 4 turnos diferentes no mesmo dia, do mesmo veículo e funcionário. E mais abaixo, existem campos para comissionar o motorista e o auxiliar. Assim como no fretamento, eles são calculados automaticamente, de acordo com o que definiu no cadastro dele, mas pode alterar se quiser. Em relatório existem opções para cada turno. O lançamento das linhas pode ser algo muito repetitivo. Para ajudar nisso temos o gerador de linhas. Aqui pode pré-configurar as linhas que faz, seus dias e horários. Indica o dia da semana, pode indicar os horários de saída e retorno dos 4 turnos, o veículo, o motorista, auxiliar, a linha, categoria e itinerário. Naturalmente não pode indicar a quilometragem e o valor porque são informações dinâmicas, que devem ser preenchidas na saída e no retorno do veículo.
Vou repetir a mesma linha para outros dias da semana. Criei uma linha para o veículo B, que vai rodar na terça, quarta e quinta, das 6 horas às 13 horas. Entretanto, isso é só uma métrica. Para realmente transformar estes lançamentos em registros lá no módulo de linhas, clico em Ação, e em Gerar linhas diárias. Ao fazer isso, preciso definir um período. A própria tela tem uma explicação sobre como funciona. Escolhido o período, clico em Gerar. Vamos voltar lá nas linhas diárias. Ao pesquisar, veja que as linhas foram geradas para o período que especifiquei. Mas lembre-se que eram apenas para terças, quartas e quintas, os outros dias não têm linha. Cada linha foi gerada exatamente como especificado. No dia em que ocorrer, você pode alterar para indicar as quilometragens e o valor, se necessário. O último módulo aqui do menu Movimentos é a central do cliente. É uma simples consulta, digito uma parte do nome do cliente, teclo Enter, e verei uma lista com os clientes encontrados. Seleciono o que desejo e clico na aba Histórico do cliente. Assim verei uma lista de movimentos vinculados a ele, nos mais diversos módulos do sistema. E um botão na área inferior, que me permite ir até o registro, no módulo indicado. Abaixo, também temos botões para abrir os módulos indicados, mostrando os registros vinculados ao cliente. Um botão para acesso ao cadastro. E outro para renegociar as dívidas do cliente. Você pesquisa as parcelas para renegociar. Esta função envolve em apagar estas parcelas do sistema, e criar novas parcelas, com novos vencimentos. Devido a esta característica, você deve usar o módulo com cuidado, pois como as parcelas antigas são removidas, o vínculo delas com os módulos de origem, como o fretamento, também some. Assim, se alterar o fretamento, ele pode acabar lançando novas parcelas, gerando duplicidade. Caso realmente faça a renegociação, você verá uma tela de lançamento financeiro, com o valor total das parcelas antigas. Gero as novas parcelas e finalizo. Bom, vimos quase todos os módulos do menu, mas não nos esquecemos das duas agendas no início. Agora que sabemos como realizar fretamentos,
Vamos ver como funcionam estas agendas. A primeira agenda é por disponibilidade do veículo. Indico as datas de saída e retorno do frete que desejo agendar, e verei a disponibilidade dos veículos neste período. Se quiser ser mais específico, posso incluir o horário de saída e retorno na pesquisa. Quando disponível, o veículo aparece em azul, se não aparece em vermelho e com dados do fretamento. Também tenho mais opções de filtro, como mostrar só os veículos disponíveis, não incluir orçamentos na pesquisa, e incluir ou não linhas diárias. Para fazer o fretamento, clique no veículo que deseja, e em Agendar. Ao fazer isso, o sistema já abre o fretamento com o veículo, datas e horários indicados, basta completar o cadastro. Pelo botão Linha Diária também é possível agendar uma linha, da mesma forma que o fretamento. Também temos um botão para ir ao cadastro do cliente do fretamento, caso o veículo na tela esteja alocado em um. Podemos ainda ir ao cadastro do veículo, do fretamento agendado, ou ainda consultar os serviços prestados ao cliente. Já o segundo agendamento é focado no funcionário, ou seja, no motorista ou terceirizado. Ele é igualzinho ao outro agendamento, tem apenas duas diferenças. A primeira é que, como dito há pouco, o agendamento é baseado no funcionário, e não no veículo. A segunda diferença é a possibilidade de agendar um fretamento terceirizado, pelo botão Terceirizado. Assim encerramos este vídeo, no próximo veremos o financeiro, até lá!